Bom, boa tarde. Vamos começar então a nossa primeira aula de administração de negócio. Os alunos Paulo e Areli não compareceram à aula, mas mesmo assim eu esperei já por 12 minutos e vou ministrar a aula e aí fica registrado, tá bom? Então vamos lá compartilhar o slide, depois eles podem assistir isso. Aplicativo, cadê? Aqui, pronto. Então, vamos lá. Bom, então a aula de administração de negócios, tá? Então, nessa nossa primeira aula, né, a gente vai falar então sobre a disciplina, o conteúdo, né, e como é que vai ser o andar aí da disciplina no Teams e no Moodle. Então, a gente vai estar utilizando as plataformas Teams para ter os encontros síncronos, ok? E aí as aulas que serão feitas aos sábados serão assíncronos pela plataforma Moodle, tá? Então, vamos lá. Bom, basicamente, o conteúdo dessa disciplina aqui, a gente vai discutir a administração de negócios. Então, aqui tem alguns itens, tá? Então, aqui, deixa eu pegar aqui. Então, aqui a gente tem, né, a introdução à administração de empresas e suas particularidades. Vamos falar sobre montar uma empresa, certo? Vamos falar durante o curso sobre a gestão de colaboradores, gestão administrativa, gestão financeira, gestão comercial, gestão de marketing, avaliação. As avaliações elas vão ser em cima do, como eu posso dizer, vai ser em cima do conteúdo que a gente trabalhar, ok? Então a gente vai estar trabalhando os conteúdos as avaliações vão ser em cima do que a gente vai estar discutindo nos encontros, tá? A gente vai falar sobre abertura de micro e pequenas empresas, algumas questões relacionadas a isso. A gente vai falar sobre detalhes de abertura, né? Algumas questões relacionadas à inauguração, evolução, gestão de clientes, né? E por aí vai, tá ok? Então, a gente tem aí, basicamente, esse conteúdo aqui, tá? É apenas um norte aí para a gente ter um balizador aí da disciplina. Bom, então, como eu disse, né? Os nossos encontros, eles vão ser lá pela plataforma, vão ser aqui pela plataforma Teams, nos dias das nossas aulas. A lista de presença vai ser feita todas essas aulas, né? Então, toda aula a gente vai fazer uma chamada. Evidentemente, se você perder, você pode assistir depois e depois me avisa, que aí você reveja lá a sua presença. Todo o material será disponibilizado na plataforma Moodle, assim como essa aula que nós estamos tendo, para consulta futura. Como é que a gente vai fazer a avaliação, né? A avaliação, a gente vai estar falando, as avaliações elas valem de 0 a 10, né? Os exercícios, as provas, por assim dizer. E o critério de avaliação vai ser a pontualidade, né? Clareza nas respostas que vão ser dadas para os exercícios, né? E os exercícios têm que ser entregues na sua totalidade, ou seja, não de forma parcial, ok? Bom, então vamos já falar um pouco então da nossa disciplina, vamos já falar um pouco do que a gente vai estar tratando hoje aqui. Então, a gente vai entrar no conceito de o que é administração, tá? A gente vai então falar hoje o que é administração, o que faz um administrador, né? O que é um negócio, o perfil de administrador, e já temos uma atividade prática, né? E já vamos ter uma atividade avaliativa também nesse encontro, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos aqui? Então, vamos falar um pouquinho de o que é administração, né? A administração é a arte, né? O conhecimento, a atividade qual você administra um determinado recurso. Então, a gente pode pensar que esse recurso pode ser uma empresa, né?
como pode ser um bem material, tá? Então, pensando especificamente numa empresa, a gente olha as empresas e vê, eu tenho uma empresa que desenvolve tal produto, ela tem um determinado grupo de pessoas, né? Ou seja, então eu preciso administrar esses objetos, por assim dizer, para que a gente possa ao final ter um produto que foi realizado por essa administração. E o que faz, né, um administrador? Basicamente, o administrador ele vai ter que usar técnicas, né? Ele vai ter que usar conhecimento para que organize essa equipe de trabalho, esses produtos, de forma que eles visem a, a montar o que é o objetivo da empresa. Então, do ponto de vista de pessoa, um administrador ele tem que administrar como é que essas pessoas estão trabalhando. Então, tem que dar ferramentas, insumo, possibilidades para que esses possam desenvolver suas atividades, tá? E o que é um negócio, né? Às vezes a gente acha que é muito fácil definir um negócio. Na verdade, definir um negócio, né? Ele é muito simples, mas às vezes a pessoa pede para a pessoa fazer a definição disso, ela fica confusa, tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho disso daí também, tá ok? A gente vai falar disso daí, vai dar alguns exemplos para a gente poder ter uma noção melhor do que é isso. E uma outra coisa tão importante, né? O perfil de um administrador, né? Então, uma coisa é administrar, outra coisa é o que faz um administrador e outra coisa é o perfil de um administrador, né? Como é que é um administrador, ok? Qual é o perfil? Será que todos nós temos um perfil para administrar? Será que existem pessoas que têm um perfil mais, vamos dizer assim, mais assertivo para administrar uma empresa, né? Será que é algo que eu posso buscar uma especialização, um treinamento para que eu me torne um administrador? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Então, basicamente, o que vem a ser o que é a administração, né? A administração ou gestão é a ciência social que estuda, né? Que estuda e sistematiza, né, as práticas usadas para administrar. Então, perceba que existe aqui né, um processo, né, existe uma ciência, né? Aqui, deixa eu marcar aqui o texto. Existe uma ciência, e essa ciência, ela não é exata, ela é social. Por que ela é social? Porque ela trabalha com pessoas, né? Ela busca desenvolver nas pessoas uma organização, e essa organização ela é feita por processos de sistematização, ou seja, de certa forma, vou organizar, vou sistematizar como é que essas pessoas vão desenvolver uma atividade, né? Já o termo administração, ele significa direção, gerência, né? Ou seja, é o ato, né? É o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas e claras. Então, perceba, eu só vou conseguir administrar, né? Deixa eu marcar aqui. Eu só vou conseguir administrar se eu tiver o quê? Pessoas. Se eu tiver pessoas, senão eu vou administrar o quê, né? Pessoas ou recursos. Tá ok? Basicamente isso. E isso tem que estar alinhado a um objetivo, tá? Tem que ter um objetivo, né? E tem que ter metas claras e definidas para que eu possa trabalhar e organizar essas pessoas, esses recursos, né? Tá? Então, isso é muito importante. Vamos lá. Vamos seguir então aqui. Bom, e o que faz um administrador, né? O que faz aqui? Qual é a atividade de um administrador? Muito bem. Como é uma ciência social, né, como a gente já falou anteriormente, que é uma ciência social, ele vai trabalhar com práticas, né? Com práticas
necessários para gerenciar um negócio, né? Então, aqui eu vou gerenciar pessoas. Então, eu vou controlar, organizar, mensurar e planejar o, o que essas pessoas responsáveis por esse trabalho, o que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Opa, ô Paulo, você está aí, Paulo? Paulo, você está me ouvindo? Pam, pararam. Paulo, acho que o Paulo só está na sala, não está na aula. Paulo, por favor, se você estiver aí, depois você dá um sinal de vida, tá? Que você está aqui, mas não escreveu nada, não sei se você está presente na sala de aula. Bom, vamos lá continuar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Mensurar, dirigir e controlar tudo que envolve processos de trabalho e as pessoas responsáveis por este mesmo trabalho. Então, aqui, né, as pessoas que estão responsáveis, né, pelaquela determinada tarefa, ou o que vai fazer o trabalho acontecer, né? Então, perceba que existe uma organização nesse sentido. Opa, Paulo, você tá conseguindo enxergar os slides? Bom, você está enxergando lá os slides, né? Só para... Escreve aí se você tá... Dá um sim aí, um ok, se você está conseguindo enxergar os slides. Vamos lá, então. Bom, qualquer coisa, Paulo, você também interrompe aí, tá? Então, vamos lá, que eu estou aqui projetando a aula, não consigo enxergar o chat a toda hora. Volta e meia eu dou uma passadinha aqui, mas... Então, vamos lá. E o que é um negócio, né? O que é um negócio? Bom, quando a gente olha do ponto de vista de economia, do ponto de vista econômico, né, o negócio, ele é referido como um comércio, né, ou uma empresa, certo? Por quê? Porque ele busca fomentar, ele busca desenvolver a parte econômica num determinado local que ele está inserido. Ou seja, é uma empresa que é administrada por uma pessoa, que vai captar recursos financeiros a fim de gerar bens e serviços. E, por consequência, vai proporcionar uma circulação de capital de giro entre os diversos setores. Então, negócio nada mais é do que você organizar um determinado capital, né, em volta de uma empresa que vai ser administrada por uma pessoa e que essa pessoa vai captar recursos financeiros. Esses recursos financeiros pode ser no mercado, pode ser na bolsa de valores, pode ser de várias formas, tá? Existem várias formas de captar recurso financeiro. E quando essa empresa ela capta esse recurso, seja dos seus sócios, ou seja de pessoas que estão investindo nela, ela vai proporcionar uma circulação de capital de giro entre os diversos setores. Então, existe ali as pessoas que vão estar trabalhando, consequentemente vão receber salário e vão consumir, vão desenvolver a economia por conta que elas vão comprar. Então, vão comprar carro, vão comprar comida, vão comprar produtos, e esse produto, por sua vez, vai desencadear outra circulação de capital, que está em outro tipo de negócio. Ou seja, então perceba que quando a gente começa, se a gente tivesse uma lupa, né, de negócios,
a gente olhasse ela de cima, de um drone da cidade, a gente veria várias bolhas de negócio, né? Então você tem ali o cara da quitanda, você tem o boteco, você tem a lanchonete, você tem o supermercado, cada um deles está gerando um tipo de economia, tá? E quanto mais diversificada for a economia, mais forte é a economia daquele local. Então, quanto mais opções, né, quanto mais diversidade, melhor. Quanto menos opções, mais fraca, né, menos pujante vai ser essa economia. Ok? Bom, e de acordo com o Maximiano, né, a definição de um negócio, de uma organização, é a definição de quais produtos e serviços a organização pretende fornecer para quais mercados e quais clientes. Aqui ele foi bem sucinto, mas basicamente o que ele quer dizer é o seguinte: quando você vai montar uma empresa, quando você vai montar um negócio, né, e você vai dizer que eu vou produzir produto A e produto B, é porque você já sabe, você já tem uma definição clara para qual vai ser o mercado que você vai atuar e quais serão os seus clientes, tá? E quais serão os seus clientes. Com relação ao perfil do administrador. Bom, em todas as atividades profissionais, é comum identificar habilidades nas pessoas que constituem um perfil. Então, o que isso quer dizer? Algumas pessoas têm um determinado perfil inato a ela. Então, você fala, aquela fala, né? Nossa, a pessoa nasceu para fazer isso, né? Ou seja, esse perfil está inato nela. E muitas pessoas desenvolvem esse tipo de perfil, ok? E qual é o perfil, então, de um administrador? A gente vai ver que esse perfil, ele também não foge a essa regra, ele também é dotado de algumas habilidades. E a gente, quando começa a olhar os profissionais, a gente percebe que essas habilidades, esses atributos, né, muda de pessoa para pessoa. E a definição desse perfil, né, ou seja, dependendo dos atributos que ele tenha, ajuda a identificar uma tendência de comportamento e que muitas vezes é usado para decidir por uma área de estudo ou mesmo na busca de um recurso. Então, se você tem, sei lá, se você tem uma facilidade com matemática, muito provavelmente você vai buscar atividades relacionadas à área de exatas, né? Não que a administração não seja uma área exata, ela lida com número, mas a gente já viu que ela é uma ciência social, né? Então ela vai tentar organizar recursos de pessoas, né? Juntamente com recursos de objetos, para que esses dois, em conjunto, produzam um produto que possa ser comercializado, tá? Mas por que é importante também ter essa habilidade? Porque muitas vezes um administrador, ele vai buscar um recurso, ele vai buscar um funcionário, ele vai ter que buscar um colega de trabalho para ajudar ele a desenvolver essas tarefas, né? Então ele precisa de um auxiliar, precisa de um secretário, precisa de um contabilista, coisas desse tipo. E muitas vezes ele precisa saber identificar essas particularidades, esses atributos, né? Mas nem sempre, falando especificamente do administrador, nem sempre temos uma ou mais habilidades necessárias, né, desenvolvidas. Nesses casos, se for necessário, o desenvolvimento desta deve ser buscado. Então, por exemplo, se para um administrador saber falar frente às pessoas é uma habilidade importante, e se você não tem essa habilidade, mas você quer trabalhar com administração, então é preciso trabalhar isso. Você vai ter que buscar curso ou vai ter que buscar algum treinamento que te dê essa expertise, tá? Muito bem. Bom, a gente falou dos perfis e basicamente quando a gente olha a literatura, qual é o perfil de um administrador? Bom, quando a gente busca a literatura nos traz, existem mais, tá? Mas a literatura nos traz aí oito habilidades essenciais para todo e qualquer administrador. Então,
todo e qualquer administrador tem que ter essas 8 habilidades. Pode ter mais? Pode ter mais. Pode ter menos? Pode. Mas o que ele vai fazer então? Ele vai ter que, com menos, se ele não tiver uma dessas habilidades, ele vai ter que buscar ela a partir de um treinamento, enfim, tá? Mas vamos lá. Uma primeira habilidade aqui seria os compromissos com os resultados. Então, todo administrador, ele fecha consigo mesmo um compromisso com determinado, lógico, com resultados que sejam tangíveis, né? Então, a partir do momento que ele fecha um compromisso com ele, ele também pode, daí para frente, ele pode cobrar da sua equipe, né? Porque se nem ele acredita no resultado, como é que ele vai motivar a sua equipe, né? Se ele não está motivado e nem ele acredita, como é que a equipe vai acreditar nele? Fica mais difícil. Um outro problema aqui, opa, deixa eu apagar aqui que ficou feinho. Disponibilidade. Disponibilidade é um outro problema, né? No mundo atual, a gente percebe que, dependendo da atividade que você desenvolve na empresa, ela extrapola aqueles horários que nós estamos habituados, né? Então, aquele horário, eu entro 8 horas e saio 6 horas da tarde, né? Eu almoço do meio-dia a 1 da tarde. Perfeito, se você conseguir manter esses horários, é ótimo, é bom para a saúde e tudo mais. Mas nem sempre isso é possível. E aí o que acontece? O administrador, ele tem que ter isso em mente, que em determinados momentos que podem ser breves dentro da empresa ou podem ser mais prolongados, essa questão de disponibilidade vai ser exigida dele. Entrar mais cedo, sair mais tarde, reduzir o horário do almoço, ou às vezes até modificar o horário do almoço, né? Então são questões que, por que isso ocorre? Porque o administrador, ele é o líder de uma equipe, né? E muitas vezes acontece da equipe estar um pouco atrasada, por exemplo, e ela precisa ser dividida, precisa trabalhar em um horário diferente, ou precisa ser resolvido um problema que precisa da sua coordenação ali no momento. Esse terceiro aqui é imprescindível, né? Esse terceiro aqui é imprescindível, organização e planejamento. É impossível ter um administrador que não tenha o mínimo de organização e o mínimo de planejamento. Se ele não consegue organizar suas tarefas, ele não consegue cobrar da equipe as tarefas dessa equipe. Se ele não trabalha com planejamento, ele vai ser surpreendido e imprevistos vão acontecer e isso vai exigir dele um desgaste muito grande, tá? Uma boa argumentação. Bom, boa argumentação é outra coisa muito valorada para o administrador. Ou seja, como é que você convence as pessoas, como é que você vende uma ideia para elas que aquilo é bom e que aquilo é importante? É quase que o mesmo princípio dos compromissos e resultado. Se você que é administrador não acredita na empresa que você trabalha ou no seu próprio trabalho, como é que você vai argumentar para o seu colaborador que ele precisa também vestir a camisa, né? Essa é a fala, vestir a camisa da empresa, né? E como é que você também vai então perceba que essa argumentação ela ela extrapola, de repente, alguns parâmetros, vamos dizer assim, fixos da empresa. Muitas vezes, você tem que trabalhar com pessoas, como são pessoas distintas, pessoas com histórias de vidas diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, sei lá, religiões diferentes, costumes diferentes, cultura diferente, e como é que você vai trazer esse diálogo para um diálogo centralizado e que você não ofenda ou não crie confusão para para os seus colaboradores, né? Então isso é uma coisa muito vista, uma outra habilidade desejável. Comunicação eficiente. Você tem que ser claro no que você está falando.
Se a sua fala é dúbia, é, é regada de obscuridade, não traz riqueza de detalhes, não informa, né? não é clara e objetiva, você não vai conseguir coletar resultados que você espera, né? Você vai ter uma equipe que não vai atender e não vai conseguir a executar o que você precisa dentro dos prazos e, consequentemente, atender às necessidades dos clientes. Aqui, liderança e espírito de equipe, né? A gente já falou que quando a gente falou do item primeiro lá, que é o compromisso, então você precisa ter liderança, né? Você precisa ser visto como uma pessoa que desembaraça os problemas, uma pessoa que lidera, né? Liderar não é você mandar o seu colaborador fazer uma atividade e largar ele lá e ponto final, entendeu? Liderar primeiro, você precisa saber se ele tem condições de executar essa tarefa, tá? A partir do momento que você sabe que ele tem condições de executar a tarefa, é uma parte do caminho, não é todo ele. Você vai lá, senta com o cara, diz o que você precisa e delega, né? E volta e meia, você estabelece o que a gente chama de checkpoints. Olha, estou te dando uma tarefa aqui, você tem uma semana. E não vai e aí não espere você, administrador, voltar daqui uma semana para ver se o negócio está pronto. Não. Você tem que fazer seus checkpoints. Se você entregou a tarefa para ele na segunda-feira, estabeleça que na terça-feira à tarde você vai sentar lá e ver se a coisa está andando. Porque, de repente, surgiu um imprevisto que não estava no planejamento, tá? Isso acontece muito em questões, por exemplo, que envolvem legislação, questões que envolvem questões de ordem maior, tá? Então, tem que estar junto com o camarada lá para ver se está tudo certinho. Uma outra coisa valorada é o empreendedorismo e inovação. Então, empreendedorismo é basicamente quando você vislumbra uma nova forma de fazer alguma coisa, tá? Então, tem gente que acha que empreendedorismo é só montar uma empresa nova, uma empresa que vai fazer algo revolucionário. Não. E empreendedorismo é você, por exemplo, olhar um determinado processo que está sendo feito na empresa e que você enxergou um problema lá, que isso pode estar gerando um outro problema, e você daí fazer uma intervenção. Olha, tem que mudar esse procedimento. Isso aqui está gerando outro, isso aqui está gerando um retrabalho, está gerando um desperdício, né? Agora, inovação, sim. Inovação é uma coisa nova, tá? É uma coisa que você desenvolve, é uma coisa nova. Então, pode ser também um procedimento, pode ser um novo produto, tá ok? E uma outra coisa que o administrador tem que ter em mente é que ele vai estar sempre em contínuo aprendizado. Não basta ele achar que fez aquela faculdade lá há 2 anos atrás e agora está tudo resolvido. Não, pelo contrário. Tá? É uma constante, né? A gente vê, por exemplo, no setor de negócios, existem várias formas de administrar um negócio. Então, existem modificações quase que diárias, né? Do ponto de vista do tratamento com o cliente, do tratamento com o fornecedor, do tratamento do produto, do questões jurídicas, né? Essa questão da pandemia, por exemplo, a questão como os negócios eram feitos mudou praticamente. Então, muitos administradores de empresa tiveram que buscar um conhecimento de como é vender na internet, porque alguns também acham que vender na internet é só clicar, é só pedir para o webmaster lá criar uma página, colocar os produtos dele lá na página, colocar o preço, e é só isso? Não, é algo muito mais complexo, tem toda uma inteligência por trás disso, descobrir por que o cara acessou, viu e não comprou, né? Tem todo um processo de fidelização em cima disso. Tá. Bom, o conteúdo era esse.
Paulo, se você tiver alguma dúvida aí sobre o que nós estamos falando, eu vou colocar logo na sequência uma atividade, tá? Bom, vou falar. Boa tarde, professor, tudo bem? Opa, tudo jóia, Paulo. Então, a Ellie, ela tá tentando entrar, só que ela não tá conseguindo acessar. Não aparece para ela? Tá, então pera um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. Deixa eu parar aqui um pouquinho a gravação. Espera aí.